Olá, eu sou o Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje vou responder uma dúvida que é muito comum para quem está montando o fundo de emergência. Eu invisto num CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária ou eu invisto no Tesouro Selic? Essa é uma dúvida muito comum, tendo em vista que há educadores financeiros que falam de várias opções aí para a montagem do fundo de emergência. Então nesse vídeo eu vou falar mais sobre as diferenças entre os dois e falar também aonde está o meu fundo de emergência e aonde eu recomendo que você monte o seu. Então eu abri aqui minha conta na EasyInvest só para mostrar para vocês como que vocês podem ver essa opção aí. Caso estejam investindo através da EasyInvest, tem até um CDB aqui que está com uma rentabilidade boa, 12% ao ano, banco máxima. Mas aí você vem em filtros, você pode colocar aqui liquidez diária e aplicar. Então, automaticamente, eles vão mostrar os resultados que são de CDBs aí com liquidez diária, ou seja, que você pode resgatar quando você quiser. Então, tem do Banco Máxima, do Banco Indusval, BS2, Renner, tem várias opções aqui. E aí você poderia me perguntar, beleza, Arthur, qual que rende mais? Para começo de conversa, né? Basicamente, dos 100% do CDI, que é o mínimo que eu recomendo que você invista caso escolha CDB, esse investimento ele vai ter um retorno maior do que do Tesouro Selic. Por quê? Por conta da taxa de custódia que é cobrada sobre os títulos do Tesouro Direto. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você precisa pagar uma taxa de custódia, você faz esse pagamento semestral e no ano essa taxa é de 0,25% ao ano. Então, por conta dessa taxa de custódia que não vai ter no CDB, o CDB ele vai render mais. Inclusive essas opções aqui, que estão pagando 105% do CDI, do Banco Renner, ou que estão pagando 106% do CDI, como esse banco BS2, tem essa aqui do Banco Indusval também, pagando 105% do CDI. E aí, para investir no Tesouro Direto, eu já vou explicar melhor como seria, qual é a melhor opção. Apesar desse aqui render mais, não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é o Tesouro Selic. E por quê? Aqui no Tesouro Direto, quando você descer tudo, eu não sei se meu vídeo está atrapalhando aqui, mas basicamente é a opção Tesouro Selic 2025, que é a única opção pós-fixada do Tesouro Direto. Ele rende basicamente a taxa Selic. Então a taxa Selic é um pouquinho maior do que o CDI. Então se a taxa Selic está em 10%, o CDI está em 9,9%. Se a taxa Selic está em 3%, o CDI está em 2,9% ao ano. Mas, como existe a taxa de custódia, os títulos do Tesouro Direto têm um custo a mais do que a renda fixa privada. Então, basicamente, o Tesouro Selic ele vai render menos do que um CDB de pelo menos 100% do CDI. E aí você pode me perguntar, beleza, Arthur, por que você indica então que eu faço meu fundo de emergência no Tesouro Selic? Quando você entende que o CDB ele tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, você tem que entender uma coisa que muita gente não fala por aí, que é o quê? O risco de você não receber seu dinheiro é baixo. Por quê? Porque se o banco quebrar, automaticamente o Fundo Garantidor de Créditos vai cobrir o banco, né? Porém, existe o risco de liquidez. O que é liquidez? É a gente conseguir pegar esse dinheiro que está investido e colocar no nosso bolso. Então, o que existe aqui de risco maior do que do Tesouro Direto? Além do risco de um banco quebrar e do FGC não conseguir te pagar, que é um risco muito baixo mesmo, eu acredito. Além desse risco, existe o risco de liquidez, que é o quê? Se esse banco quebrar, beleza, o FGC vai me pagar, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele vai me pagar. Mas quando que ele vai me pagar? Então pode demorar alguns meses, 2, 3 meses, até você receber o valor que está investido. E como é um fundo de emergência, ou seja, é um dinheiro para eventualidades que podem acontecer com você, eu acho que a gente não pode correr esse risco de liquidez. Então eu já investi o meu fundo de emergência em CDBs, mas hoje o meu fundo de emergência majoritariamente está no Tesouro Selic. Então, por que eu deixo no Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic ele é risco zero no mercado. Então é a menor possibilidade de quebra e de liquidez também. Agora esse banco aqui ele pode vir a quebrar. Inclusive ele está pagando muito
É a mesma coisa daquele banco que está pagando 12% ao ano, ele está pagando muito. Então, provavelmente, se ele está disposto a pagar tanto por um empréstimo, é porque não tem tanta gente emprestando, então o risco dele é maior. E aí, para ele conseguir tirar essa taxa aqui no mercado, ele vai ter que oferecer um empréstimo com taxas muito maiores também para ser rentável. Então, automaticamente, se esse banco quebrar, você pode ter um problema com a liquidez. Então, qual que é a minha recomendação? A princípio, invista seu fundo de emergência no Tesouro Selic, principalmente com as taxas baixas, a diferença vai ser mínima. Vai dar muito pouca diferença e isso não vai fazer diferença quase que nenhuma para você. É lógico que toda pequena diferença nos juros compostos e no longo prazo pode aumentar e se tornar uma grande diferença. Mas aqui a gente tem que entender o risco que a gente está correndo. E o risco de liquidez ele é pouco falado por aí. Então, se você optar por fazer o seu fundo de emergência em CDBs, sempre diversifique. Então, quando eu tinha meu fundo de emergência no CDB, eu não tinha apenas em um banco. Eu não vinha aqui no banco BS2 e colocava 20 mil reais nesse banco. Não, eu iria dividir. Então, eu ia colocar, por exemplo, 5 mil nesse, colocaria 5 mil no Banco Indusval, 5 mil no Banco Renner, que aqui o valor mínimo está 10, né? 5 mil no Banco Máxima. Só um exemplo aqui do que eu faria. Para quê? Para eu não correr muito risco de liquidez. Então, se um banco quebrasse, eu teria outros 3 para poder pegar meu dinheiro. E é muito difícil que 3, 4 bancos quebrem ao mesmo tempo no mercado. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, apesar do retorno do CDB com liquidez diária, se ele rende pelo menos 100% do CDI, esse retorno vai ser maior, mas principalmente com a renda fixa pagando muito pouco hoje, pelo menos para as opções de liquidez diária, eu acho que essa é uma diferença que vai ser relevante perto do risco de liquidez que nós podemos ter, principalmente com esses bancos aqui, que normalmente não estão bem da perna, tá? Então acho que esse é um fator muito importante. Eu recomendo que você faça seu fundo de emergência no Tesouro Selic, que é onde está meu fundo de emergência também. E se você optar por fazer o fundo de emergência em liquidez diária, em CDB, diversifique em vários bancos. Então acho que isso é um ponto muito importante que pouca gente fala, mas que eu acredito que realmente pode gerar uma diferença para você. E aí, é isso. Se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, vou deixar um e-book gratuito aqui para você baixar na descrição. Vou deixar um link também, caso você queira conhecer meu curso completo e quer ter meu acompanhamento com você até a sua liberdade financeira. E é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Estou sempre respondendo a galera aí. E não deixe de se inscrever. Eu preciso ter 1000 inscritos para conseguir fazer uma live pelo celular. E isso com certeza ia ajudar muito a fazer mais conteúdo para vocês. Ou até começar a transmitir o meu podcast aqui sobre investimentos ao vivo, tá? Então, por favor, inscreva-se aí, deixa seu comentário e tamo junto. Muito obrigado, valeu!